Logo no início do programa, vocês acompanharam uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Thiago Hoffmann, atualizando as informações do Hospital Santa Rita, né? O que nós temos aqui de concreto, só reforçando para quem chegou essa nossa transmissão agora. O secretário disse que a possível causa é investigação, né? Tudo leva a acreditar que é ambiental, que há um surto, sim, muito parecido com vírus respiratório, só que já foram eliminados vírus como da influenza A, da B e da Covid. Há investigações envolvendo bactérias e fungos também. Um teste, inclusive, testes os mais modernos do mundo. Estou repetindo aqui uma expressão dele. Dentro do LACEN, que é o Laboratório Central, ligado direto à Secretaria de Estado da Saúde e também na Fiocruz, no Rio de Janeiro, testes para mais de 300 patógenos. E aí foram onde eles já eliminaram as influenzas A e B e a Covid, né? O secretário falou sobre o isolamento desta ala, com 40 leitos de SUS, onde há pacientes de clínica geral e pós-cirúrgico, e também do isolamento de um dos 3 centros cirúrgicos da unidade. Esses ambientes foram isolados até, né, o diagnóstico completo do que está acontecendo por lá. E aí eu falei para vocês que eu ouviria o hospital nesta manhã, farei isso agora. A minha entrevistada é a doutora Carolina Salome, ela é médica, infectologista, coordena o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do próprio Hospital Santa Rita. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com você para esclarecer mais um pouco essa situação. Eu é que agradeço a gentileza de vocês, doutora Carolina. Inclusive, a senhora podendo me fazer um diagnóstico aí, né? Do que vocês sabem até agora, como é que vocês foram surpreendidos com os primeiros casos, de lá para cá o que mudou? Então, Fernanda, a gente começou a receber alguns casos de síndrome respiratória, né, com pneumonia, a partir do dia 17 e 18 de outubro. E aí, inicialmente, a gente não conduziu pensando em nada de diferente, porque todos podemos ter síndrome gripal e pneumonia. Já no domingo de manhã, dia 19, é que a gente começou a vincular um caso ao outro, justamente porque eram 4 funcionários do mesmo setor, que é essa ala que você comentou de 40 leitos, e porque são funcionários saudáveis e que estavam internando com uma pneumonia, e também porque a pneumonia era muito parecida em termos de imagem radiológica. E foi quando então a gente entendeu que a gente estava diante de 4 casos que eram muito semelhantes entre si. Ligamos esse alerta e começamos a observar os próximos casos chegando. Uhum. E aí os casos chegavam apenas de funcionários e não de pacientes que estavam acomodados nessa ala. Então, por isso que a gente começou a pensar na hipótese de contaminação ambiental, pensando que fosse alguma coisa que só os funcionários entrassem em contato e não os pacientes. E aí, nesse momento, a gente começou a investigar, a colher amostras de água, de ar, de superfícies desse espaço que os funcionários frequentam, e aí começamos a desenrolar toda a nossa investigação. E se chegou hoje é a 33, então, casos... Atualmente, no boletim mais atualizado, nós temos 33 funcionários com vínculo epidemiológico que estão sendo investigados. E há 12 suspeitas de acompanhantes de pacientes, é isso? Exatamente. Uhum. E o quadro dos que continuam internados, doutora? Nós temos, eu vou falar sobre os funcionários internados, tá? Que são as pessoas que a gente tem acesso. Eu não tenho acesso a esses acompanhantes que estão em outros hospitais. Então, aqui no Santa Rita, nós temos 3 funcionários internados, 2 em enfermaria com evolução clínica favorável e uma em UTI que tem um estado grave, mas que está apresentando melhora evolutiva nas últimas 48 horas. Temos outros 3 funcionários internados em outros hospitais, 2 deles em UTI e 1 em enfermaria, todos os 3 evoluindo com melhora evolutiva. Sendo que possivelmente os 2 da UTI devem sair da UTI nos próximos dias ou horas, quem sabe. Uhum, o que totaliza então 6 internados. 6 internados, 6 funcionários do Hospital Santa Rita atualmente internados. Muito se pergunta aqui, né, entre os nossos ouvintes, o secretário falou um pouquinho, que ala é essa? É uma ala de setor SUS, de 40 leitos, que são internados pacientes oncológicos, clínicos ou cirúrgicos. E ela está, neste momento, isolada?
Ela não está isolada, ela foi esvaziada, né? Alguns pacientes foram recebendo altas, outros foram transferidos para outros setores, para outras alas aqui no hospital, e isso foi feito para que a gente colhesse mais uma vez a amostra ambiental. O LACEN vai fazer essa coleta entre hoje e amanhã, eu acredito que amanhã, e na sequência a gente vai fazer a higienização do local. E foi a mesma coisa que a gente decidiu fazer com o Centro Cirúrgico 1, por ser um setor anexo a essa ala. Então a gente decidiu então interromper as cirurgias no Centro Cirúrgico 1 para que a gente faça a mesma coisa, coleta de material de ambiente e na sequência uma higienização completa, sempre em consonância com o LACEN, com a vigilância epidemiológica, para que depois a gente libere esses dois setores para novas internações e para novas cirurgias. Uhum. Mas como são funcionários, eles circulam por todos os ambientes do hospital ou não? Sim, eles circulam, mas todos os pacientes, todos os funcionários têm de alguma forma relação com esse setor E. Porque é um setor que muita gente transita, né? Então a gente faz esse vínculo e são funcionários que têm alguma relação com esse setor, essa ala, né, específica de 40 leitos. Entendido. Doutora Carolina, as pessoas que hoje estão em tratamento, os meus ouvintes me perguntaram de oncológico, de hemodiálise, né? Tratamento de um modo geral no hospital. Qual é a orientação de vocês? Todos os tratamentos estão mantidos. A nossa orientação é que os pacientes não deixem de vir ao hospital para fazer o tratamento, porque isso geraria um problema maior por tratamento da doença oncológica. Nós não tivemos absolutamente nenhum caso no ambulatório, no pronto-socorro, na radioterapia, na quimioterapia, na hemodiálise. Então, todos os serviços estão funcionando normalmente e a gente tem estimulado a população a continuar os seus tratamentos. Uhum. Para quem frequenta o hospital, há orientação para o uso de máscara? Não. A orientação para uso de máscara atualmente nos setores de internação, que esses pacientes foram realocados, e no centro cirúrgico, na verdade, nesse momento não, porque o centro cirúrgico, né, foi esvaziado também para que a gente faça esse procedimento que eu comentei. Os outros setores de internação do hospital, ambulatório, pronto-socorro, não há nenhuma recomendação de uso de máscara, justamente porque a gente não teve nenhuma evidência de transmissão pessoa a pessoa, todos os casos estão relacionados a essa ala, portanto a gente não acredita que haja transmissão em nenhum outro lugar. Então as pessoas só estão usando máscara nessas alas que aconteceu o problema e para onde os pacientes foram transferidos. As visitas estão suspensas no hospital? As visitas estão restritas para diminuir a circulação de pessoas, tá? Nessas alas dos pacientes internados SUS. Então vamos lá, as visitas estão restritas somente a esses 40 leitos? Esses pacientes que estavam nessa ala de 40 leitos foram realocados para outras duas alas, certo? As visitas a essas duas alas, não só a esses pacientes, a essas duas alas, então, foram restritas. Os acompanhantes continuam vindo, porque os pacientes precisam dos seus acompanhantes, mas para reduzir a circulação de pessoas nesse momento do hospital, a gente tomou a medida de restringir visitas a essas alas. Entendido. Cirurgias eletivas, qual é a situação do momento? Cirurgias eletivas estão sendo realizadas nos centros cirúrgicos 2 e 3. Alguns médicos estão definindo por suspender algumas cirurgias eletivas e a gente está nesse momento, né, reajustando o mapa. Então, não é que a gente precisa suspender cirurgia eletiva, mas como a gente perde temporariamente um centro cirúrgico, os mapas precisam ser reorganizados. Então, é isso que a gente está fazendo nos mapas entre hoje e amanhã, para reorganizar e conseguir operar todos os pacientes nos centros cirúrgicos 2 e 3. Então, algumas cirurgias eletivas estão sendo remanejadas por conta de mapa e não por conta de risco. Entende, Fernanda? Entendo. Porque a gente precisa, todo um centro cirúrgico 1 agora ser movimentado por um 2 e 3, então aquele mapa que estava todo previsto, ele precisa ser reorganizado. Alguns médicos estão decidindo suspender suas cirurgias eletivas, mas por decisão própria, tá? Isso já aconteceu na semana passada, mas essa semana a orientação do hospital é que a gente reorganize tudo para que os dois centros cirúrgicos consigam absorver as cirurgias do centro cirúrgico 1, enquanto ele estiver temporariamente indisponível
para a coleta do material e para a higienização final. Mesmo não tendo uma resposta ainda de análise de exames do que teria causado, doutora Carolina? Foi exatamente isso que a gente discutiu na coletiva, esse momento de reabertura dos setores, ela vai ser feita junto à Secretaria de Saúde, junto ao LACEN, para que a gente tome essa medida em consonância, né, em conjunto, mantendo a segurança dos nossos pacientes. Então, mas as cirurgias estão mantidas, a senhora falou, ficou a critério do médico decidir por adiar ou não. No Centro Cirúrgico 2 e 3, as cirurgias estão mantidas, não há risco de contaminação nesses outros centros cirúrgicos. Sim, estão mantidas, mesmo que a gente ainda não saiba a resposta do agente, porque o Centro Cirúrgico 2 e 3, outros setores de internação, a gente não teve nenhum caso de transmissão, por isso que as operações nos hospitais estão sendo realizadas em segurança. Eu imagino que ao longo de todo esse processo de apuração, vocês também devem ter se deparado com algumas fake news, né? Uma delas, por exemplo, é do ônibus que não estaria passando, fazendo a linha que leva ao Hospital Santa Rita. Há pouco um dos meus ouvintes me disse que as pessoas que trabalham nas imediações do hospital estariam com receio. O que a senhora tem a dizer para eles com a sua experiência em infectologia? Não há nenhum risco de transmissão nos arredores do hospital, nos ônibus que passem na frente, de forma nenhuma. Isso sim é fake news, isso é informação de baixa qualidade e não deve ser espalhada, porque isso gera pânico na população. A gente precisa lembrar que nós somos um hospital referência em oncologia e que o tratamento dos nossos pacientes oncológicos é essencial para o bem-estar deles. Então, a gente tem que reduzir e minimizar a divulgação dessas notícias para que eles não sejam afetados. Então, não há nenhum risco de contaminação nas proximidades do hospital e nem nas outras áreas do hospital. Se isso houvesse, a gente também teria diminuído a circulação, a gente teria interrompido operações, o que a gente não fez. A gente não suspendeu operações porque, sim, temos segurança de operar. Então, esse tipo de notícia tem que ser inibida pelo risco dos nossos pacientes perderem os seus tratamentos por medo de virem ao hospital. E outra coisa, Fernanda, os nossos funcionários, já temos relatos deles se sentirem mal nos ônibus, nos transcóis, porque as pessoas olham para ele de uma forma diferente, né? Então, não existe isso, não existe nenhum caso de transmissão pessoa a pessoa. Um funcionário do Hospital Santa Rita dentro de um ônibus não tem o menor risco de transmitir para outra pessoa. E é importante dizer que a gente monitora todos os nossos funcionários que adoeceram e não tivemos nenhum caso de parentes, de familiares adoecidos, o que é uma grande prova que a gente não tem transmissão pessoa a pessoa. Casos novos estão chegando ou o último é dessa data aí que a senhora me disse lá no início, 17 e 18 de outubro? Não, 17 e 18 de outubro é quando Foram os primeiros, começou né? a receber os casos. Sim, a gente teve casos, né, nos próximos dias e os boletins serão liberados pela Secretaria de Saúde todos os dias no fim de tarde, diretamente no site da Secretaria. Foi essa informação que a gente trouxe na coletiva. Então, todos os números estão alinhados e serão divulgados uma vez ao dia. Os números atuais são aqueles que eu te falei no início da nossa entrevista. 33. Isso. Doutora Carolina, há uma investigação própria de vocês, além desses exames que estão correndo no LACEN e na Fiocruz? Sim, mas assim, tudo alinhado, tá? Então, a gente coletou tudo que a gente tem disponível aqui no hospital em termos de ambiente, em termos de espécimes clínicos de paciente, que são urina, sangue e secreção respiratória. Tudo que a gente colhe aqui, a gente também envia ao LACEN. Então, a gente faz os exames próprios e fazemos os exames do LACEN. E o LACEN, por sua vez, também envia para a Fiocruz. Com expectativa de resultados até o final dessa semana, é isso? É a informação que o secretário trouxe. A gente tem a expectativa de alguns exames ficarem prontos no final dessa semana, alguns outros um pouco mais para frente. Entendido. Doutora Carolina, eu te agradeço pela entrevista. Foi um prazer, Fernanda. Obrigada a você.